você observar aí, só analisando a palavra mesmo, ele é a palavra que vem próximo ao nome, né? Nós observamos no decorrer do estudo das classes gramaticais que a classe gramatical principal é o substantivo, né? Quando é relacionada a um nome, né? Então, o substantivo, ele é a classe principal. E algumas classes, elas dependem dele, né? Para existir. Como o adjetivo, o artigo, o numeral, né? Deixa eu ver o que mais. O próprio pronome. Então, eles vão depender de quem? Do substantivo. Então, quando nós estudamos pronome, consequentemente, teremos que relembrar substantivo, para que a gente compreenda melhor a função dele na oração, dentro de uma frase, tá certo? Então, por isso que pronome é próximo ao nome, é próximo ao substantivo, podendo vir próximo a ele ou pode substituí-lo, né, como o colega falou. E há vários tipos, né? Pronome do caso reto, pronome do caso oblíquo, de tratamento, possessivo, demonstrativo, indefinido, né, relativo. Então, há vários tipos de pronomes, né? Então, de acordo com a série de vocês, a gente vai estudar de acordo com o nível, tá? Então, vamos iniciar aqui com relação a pronome do caso reto, e pronome adjetivo e pronome substantivo. Que eu creio que vocês já tenham escutado falar a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo. Já escutaram falar sobre esse tipo de pronome? Não, tia, não. Nunca? Não. Ó, como foi falado no início, ó, se o pronome ele pode substituir o substantivo ou ficar próximo ao substantivo, eu vou poder classificar eles nessas duas situações, tá certo? Eu vou explicar e vou dar exemplos, né? E o pronome, ele indica as pessoas do discurso. O que é um discurso? É a fala, né? Eu estou praticando meu discurso, eu estou praticando uma fala, tá? Então, você vai observar a questão da primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular e do plural. Elas são consideradas as pessoas do discurso, tá certo? Porque elas vão participar ali daquela ação, né? Então, tem que ter a pessoa, né? Tem que ter o pronome. Geralmente tem que ter o pronome quando a gente trata com relação a isso. Oi. Oi? Então, aqui, como eu falei para vocês, ó, as pessoas do discurso. Existe a primeira pessoa, que sou eu sou a pessoa que fala, né? Então, eu sou a primeira pessoa do discurso. Posso me encontrar, né, no singular, que somente eu que estou falando, e também tem a primeira pessoa do plural, né? Então, primeira pessoa é o emissor, é a pessoa que fala. Segunda pessoa são vocês, né? Os receptores, né? A pessoa de quem se fala. E a terceira pessoa é a pessoa que recebe a mensagem, né? Então, há essas três pessoas do discurso. Primeira do singular ou do plural, segunda do singular ou do plural, terceira do singular ou do plural. Quando vocês estão conjugando os verbos, nós observamos que antes de conjugar o verbo, nós colocamos o quê? O pronome do caso reto, né? Então, como é que eu sei que um verbo está em primeira pessoa do singular? Por conta do pronome, né? Se não tiver pronome, eu vou ter dificuldade em saber qual é a pessoa, né? De acordo com o contexto lá. Porque quando você conjuga o verbo, há verbos que ele tem praticamente a mesma escrita. Como é que eu vou saber que se trata da primeira, segunda e terceira pessoa? Ou de acordo com o contexto, ou quando tiver o pronome próximo. Aí eu vou saber de que pessoa se trata, tá certo? Então, essas pessoas do discurso aqui, você vai ver na maioria dos pronomes, tá? Não apenas o do caso reto, em outros pronomes também. Porque como ele tem a função de substituir o substantivo, ou ficar próximo a esse substantivo, então esse substantivo caracteriza algo ou alguém. Então, consequentemente, eu posso indicar a questão do pronome.
Agora vamos lá, né? O que é um pronome substantivo? Para quem nunca estudou, anota aí. E o que é um pronome adjetivo, né? O pronome substantivo, ele tem a função, né, de substituir o substantivo. Exemplo, ó, ela é minha convidada. Eu posso substituir o pronome ela por o nome de alguém, de uma mulher, né, no gênero feminino, que é ela, né? Então, Vitória é minha convidada. Então, eu substituí Vitória por quem? Por ela, né? Então, quando você consegue substituir o substantivo por um pronome, eu posso classificá-lo como pronome substantivo, porque eu consegui substituir ele por um nome, tá certo? Entendido o que é pronome substantivo? Simples. Pronome adjetivo. Eu tô com dúvida. Pode falar, qual é a dúvida? Eu vou dar outro exemplo aqui, ó. Tayane é nossa aluna, né? Tayane é do gênero feminino. Que pronome eu posso substituir Tayane? Eu posso colocar Tayane, ela. Então, quando eu consigo desempenhar essa função de substituir o substantivo por um pronome, eu posso dizer que esse pronome é substantivo. Entendido? Pronome adjetivo. Entendi, obrigada. Pronome adjetivo, ele tem a função de acompanhar ou modificar o substantivo, tá certo? Então, há vários pronomes que vêm próximo ao substantivo que tem essa função de acompanhar apenas, né? Os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, eu posso classificá-los também como pronome adjetivo. Como assim? Observa aqui nesse exemplo. Minha caneta é azul. Aquelas canetas são azuis. Qual é o substantivo dessa frase aqui? Canetas é o substantivo dessa frase, ó, canetas. Então, se canetas é o substantivo, né? Você já observa aqui que antes do substantivo canetas tem o quê? Tem o pronome minha, né? O pronome possessivo, minha. Então, você observa que ele está acompanhando quem? O substantivo. Então, o pronome que vem próximo ao substantivo, acompanhando ele, eu posso classificá-lo como pronome adjetivo, porque ele está acompanhando. Então, o pronome que substitui o substantivo, pronome substantivo, porque ele está exercendo a função de substantivo. Pronome que vem próximo ao substantivo, eu posso classificá-lo como pronome adjetivo. Entendido? Mas por que ele modifica o substantivo? A função do adjetivo não é modificar, né? Não é acrescentar algo a mais ao substantivo. Então, ele tem essa função sempre, né? Então, só vai existir adjetivo, desculpem, só vai existir adjetivo se tiver substantivo, né? Se não tivesse substantivo, como é que ficaria essa frase? Minha é azul. Fica totalmente sem lógica, né? A frase, não dá nem para entender se você fosse ler. Então, o substantivo, ele é bastante importante, é a classe gramatical mais importante que tem com relação a nomes, tá certo? Então, sempre que você vê um substantivo e próximo a ele vier um pronome, eu posso classificar também como pronome adjetivo, tá certo? Vamos para mais exemplos aqui, ó. Ó, todos gostam de você, né? Ó, todos também é um pronome. É um pronome indefinido. Vocês vão ver posteriormente. Ó, todos gostam de você. Todos aqui está substituindo alguém, né? Algumas pessoas. Então, se está substituindo alguém, eu posso classificá-lo como pronome substantivo, porque ele está substituindo alguém do discurso, né? Então, fulana e beltrana, elas sempre dizem a verdade. Esse elas aqui está referindo-se a quem? A fulana e beltrana, né?
Então, substituiu os dois nomes, os dois substantivos, e eu coloquei um pronome. Então, substituiu e concordou com o verbo, né? Então, quando eu consigo substituir um substantivo por um pronome, eu posso classificá-lo como pronome substantivo. Agora, pronome adjetivo, né? Ó, devolva o meu livro, né? O substantivo qual é? Livro, né? Este é o substantivo. O que está próximo ao substantivo livro? O pronome possessivo meu, né? Então, o pronome que está próximo ao substantivo, eu posso classificá-lo como pronome adjetivo. Gostei desta proposta, né? Ó, Tia, desta é pronome demonstrativo? Sim, pronome demonstrativo. Então, gostei, Eu tinha visto. gostei, verbo, né? Ó, desta pronome, proposta, substantivo. Então, está próximo ao substantivo, então é um pronome adjetivo. Então, pronome substantivo substitui o substantivo. E pronome adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. Entendido? Posso continuar? Sim. Anotem para ter facilidade. Oi? Levi, é? Acerto, Levi. Vou dar exemplos com seu nome. Vamos lá. Ó, Pedro Levi estuda muito, né? Qual é o substantivo, Pedro Levi, nessa frase? O substantivo nessa frase, Pedro Levi. Pedro, né? Eu posso substituir seu nome por um pronome. Que pronome eu poderia substituir seu nome? Ele, né? Ó, então eu consegui, ó, ele estuda muito. Eu não consegui substituir seu nome por um pronome? Então, quando eu consigo, eu posso classificar ele como pronome substantivo. Entendeu? Outro exemplo, este carro é meu, né? Qual é o substantivo aí? Este carro é meu. Qual é o substantivo? Este carro é meu. Qual é o substantivo? Carro. Carro é o substantivo, pessoal. Então, carro. O que está próximo a carro? Este, né? Ó, o pronome demonstrativo, né? Este. Então, o pronome que está próximo ao substantivo, que está vizinho, acompanhando ele, eu posso classificá-lo como pronome adjetivo. Então, você só vai compreender pronome se você recordar de substantivo. Se você não souber identificar um substantivo, você não vai compreender pronome. Então, revisem aí substantivo para quem está com dificuldade ainda em substantivo, porque vocês vão precisar. Tá certo? Agora vamos praticar aqui. Ó. Analise as sentenças e classifique os pronomes destacados em substantivos ou adjetivos. Tá certo? Minha terra tem palmeiras. Qual é o substantivo? Minha terra tem palmeiras. Qual é o substantivo? Palmeiras. Terra. Gente, terra é o substantivo principal, né? Palmeiras também é, né? Os dois, ó, terra e palmeiras são substantivos, tá certo? Ó. Próximo à terra, tem que palavra? Minha. Minha que é um pronome demonstrativo. Próximo a palmeiras, tem que palavra? Tem. Tem aqui classe gramatical? Verbo, né? Então, você observa aqui que é um verbo. Então, nós não estamos falando com relação a verbo ainda. Estamos falando com relação a pronome, né? Ó. Então, ó, terra é o substantivo. Próximo à terra tem o pronome minha, né? Ó. É possessivo.
Pronome possessivo. E também posso classificá-lo como pronome o quê? Substantivo ou adjetivo? Que vem próximo ao substantivo. 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 Adjetivo, pessoal, ó. O substantivo. Ó, não tem aqui, ó, minha terra. Terra não é substantivo? O pronome que vem próximo ao substantivo, eu posso classificá-lo como pronome adjetivo. Então, o pronome que vem próximo ao substantivo é pronome adjetivo. Ele vem próximo. Entendido? Ele vem próximo. Aqui, ó, minha terra tem palmeiras que a sua não tem. Né, ó? Essa palavra aqui, sua, está se referindo a quem? A terra ou a palmeiras? A terra. A terra, né? Ó, minha terra tem palmeiras que a sua não tem. Ele está substituindo ou ele está próximo ao substantivo? Está substituindo. Está substituindo. Então, ele é pronome substantivo, porque ele está substituindo terra para você não precisar repetir o nome terra novamente. E também você observa que nem próximo de terra ele está, ó, né? Ó, ele está se referindo à terra, então ele não está substituindo, né? Ele não está próximo ao pronome, ele está substituindo. Aqui, ó. Nossa casa é maior do que esta. Qual é o substantivo aqui? Casa. Casa é o substantivo, né, ó. Próxima à casa, tem algum pronome? Sim, Nossa. Tem o pronome, né? O pronome aqui próximo à casa. Esse pronome, ele tem função, que função? Substantivo ou adjetivo? Adjetivo, né? Porque ele está próximo ao substantivo. E esta tem função de que pronome? Adjetivo ou substantivo? Substantivo. Substituindo para não repetir a palavra clássica. Então, ele tem a função de substantivo, né? Ele não está próximo ao substantivo. Ele está apenas substituindo. Ela guardou os seus livros, mas não guardou os meus. Qual é o substantivo aqui que está próximo ao pronome? Livros. Livros, né? Então, posso classificá-lo como? Adjetivo. Adjetivo, porque está próximo ao substantivo. E meus? Substantivo, porque está referindo-se a quem? A livros, né? Então, o pronome que substitui o substantivo é pronome substantivo. E o pronome que está próximo ao substantivo é pronome adjetivo. Né? Ó, as mentiras são tuas. Né? Ó, mentiras é o substantivo. Né? Tuas está se referindo a quem? A mentiras. Então, é que tipo de pronome? Ô tia. Oi. Substantivo. Ô tia. Oi. Olha, eu ia dizer que pra você ver se tá o pronome tá substituindo, é só você perguntar a ele, né? Por exemplo, as mentiras são tuas. Tuas o quê? As mentiras, entendeu? Pois é, você pode fazer isso também. Você, como concurseira, você encontra várias formas para facilitar seu estudo. Então, eu tenho minhas técnicas, você tem a sua, cada um pode encontrar uma técnica diferente, né, a partir do conteúdo. O que mais facilitar para você, melhor, né, encontrar o mesmo resultado, né? Então, você encontrou essa técnica aí, então facilitou mais sua vida, tá certo? Então, nós, como estudantes, né, eternos estudantes, nós encontramos várias formas de facilitar nosso aprendizado. Então, eu explico de uma forma, você entende de outra e pode explicar melhor que a pessoa que estaria explicando, né? O importante é que o resultado, a resposta seja a mesma, né?
Então, vamos continuar aqui. Então, pronome substantivo substitui o substantivo e pronome adjetivo acompanha o substantivo, tá certo? Então, vamos continuando aqui. Já são 8h30, como passou rápido. Então, os pronomes, né, eles variam em gênero e número e pessoa. Por quê? Porque é uma classe gramatical variável, né? Então, as classes gramaticais que são variáveis, elas modificam a escrita, né? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, são todas classes gramaticais variáveis. Por quê? Porque no decorrer da frase mesmo, ela vai modificando a escrita, né? Então, por isso que ela é variável. E como o pronome ele vai substituir ou acompanhar o substantivo, né? O substantivo também muda o gênero, né? Muda o número e também muda a pessoa do discurso. Então, fica mais fácil para você compreender as mudanças com relação à escrita no substantivo, né? Então, os pronomes, eles possuem várias características, né? Eles têm funções morfológicas, né? A questão mesmo de você saber quem é o substantivo, de quem se trata, quem é o sujeito da oração. A questão dos morfemas, o que é isso? Quando você acrescenta no gênero, né, menino, eu posso colocar menina, né? Então, modificou o que é ali na palavra, o O e o A, né? Então, algumas palavras modificam. E com relação ao contexto, então você só vai compreender um assunto, uma frase, de acordo com o contexto dela. Se você em português tentar ler uma frase solta e já ir direcionar a resposta, você pode errar, né? Porque você tem que ver um contexto antes. Porque pode ser uma coisa que não espere que seja, né? Pode ser uma resposta que não seja. Então você tem que prestar bastante atenção. Português é leitura, né? E há muitas regras na língua portuguesa. Então vamos continuar aqui com pronomes do caso reto, né? O que é o pronome do caso reto? Gente, o pronome do caso reto é aquele que nós utilizamos para conjugar verbos, né? Que vem no início, antes do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Mas qual é a sua função? Para que serve? Né? Por que ele existe? Então, tem um motivo, né? Então, eles funcionam como o quê? Como sujeito. Então, como eles funcionam como sujeito, consequentemente, eles irão vir no início antes do verbo, né? Eles vão vir antes do verbo. Então, ele vai ter aquela sequência, pronome do caso reto, verbo e o complemento. Porque como ele tem a função de sujeito, né? Ele tem que, consequentemente, vir antes do verbo, tá certo? Então, a função do pronome do caso reto é substituir o sujeito, né? Ele tem a função de sujeito. Então, exemplos aqui, ó. Nós combinamos de ir ao parque. Nós, sujeito, né? Combinamos, verbo. Complemento, ir ao parque. Aí, caso seja perguntado aqui a questão das pessoas do discurso, se o sujeito aqui, o pronome do caso reto nós, ele é de que pessoa do discurso? Primeira pessoa do plural, né? Como é que você sabe isso, né? Estudando, né? Do nada que não vai ser. Então, se você observar aquela tabela lá, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural, você vai ter facilidade de identificar qual é a pessoa do discurso, né? Então, eu estava muito empolgado. Eu, sujeito. Então, você observa aqui que eu posso utilizar todos os pronomes do caso reto como sujeito, tá certo? Porque ele tem a função... Oi? O que é complemento? Eu acho que eu ainda não estudei. Complemento é tudo que vem após o verbo. Tudo que vem após o verbo é um complemento. Ele está completando o sentido do verbo. Ó, nós combinamos.
combinamos o quê? De ir ao parque, né? Então está completando o significado aí do verbo. Se não tivesse nada após o verbo, você entenderia? Nós combinamos. Fica uma dúvida, a gente combinou o quê? Não sei. Não sei de nada. Então, ele precisa dessa resposta. Então, essa resposta é o complemento. Eu estava muito empolgado. Eu estava o quê? Muito empolgado. Então, é a resposta que você dá ao verbo. É o complemento. Certo? Entendi, obrigada. Então, pronome do caso reto tem função de sujeito. Ó. Veja outros exemplos. As flores desabrocharam ontem. Sujeito, as flores. Né? Então, posso substituir as flores por quem? Elas, né? Meu irmão e a vizinha dele foram ao mercado juntos. Então, o sujeito, eles foram ao mercado juntos. Então, eu substituí, né? Então, ele sempre vai ter essa função de substituir o substantivo e de sujeito, tá certo? Entenderam as funções do pronome do caso reto? Sim. Então, ele sempre vai vir antes do verbo. Sempre vai vir antes do verbo. E sempre... Se ele acompanhasse o verbo. ele sempre vai ter a função do sujeito, tá certo? Vamos lá, seguindo aqui. Vamos praticar. Aqui, ó, complete as frases com pronomes pessoais do caso reto. Quem quer responder essa primeira aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Tatiane. Vamos para Tatiane. Vamos lá, a primeira. Pode começar. Nós fugimos depressa. Certo. Eles deram risada. Certo. Certo? Certo, Robson. Tá certo, Robson. Pode ir. Eu fui ao mercado. Tá certo. E a última? Tu gostas de cinema? Certo. É tu. Acertei. Então, a gente tem facilidade com os pronomes mais simples, né? Mas o pronome tu e vós é normal a gente ter uma dificuldade para completar, né? Porque a gente nem usa no dia a dia, né? Então, coisas que nós não utilizamos no dia a dia, fica até estranho nós falarmos, né? Então, fica estranho e a gente também não lembra. Então, Posso responder a segunda? Pode. A gente tem que lembrar a questão dos outros pronomes também que são usuais, que podem cair, né? Porque a gente não usa muito para não cair na pegadinha. Então, aqui, ó, reescreva as frases substituindo os pronomes destacados por pronomes do caso reto. Pode responder. Nós viajaremos. Ela faltou a aula. Eles jogaram bola e ele correu. Ele correu. Tá vendo como é simples? Então, ó, só para revisar, ó. Então, esses daqui estão substituindo o substantivo. Então, a gente pode lembrar de quem? Do pronome substantivo. Por quê? Porque eu consegui substituir todos os substantivos por um pronome, né? Então, tanto ele pode ser pronome substantivo, como ele pode ser pronome do caso reto, né? Eu consegui substituir, né? Se eu conseguir substituir por um pronome, também ele, consequentemente, ele será um pronome substantivo. Entendido? Podemos continuar a passar aqui. Tem alguma dificuldade? Sim, pode continuar. Vamos lá. Pode continuar. Agora prestem atenção nesse pronome aqui, tá certo? Pronome do caso oblíquo, né, ó. O que é isso? Esse tipo de pronome, pessoal, ele caiu sim na prova de 2020, caiu nessa prova. Pronome do caso oblíquo, né?
Tem, Também caiu no singular. tem até aquela tabelinha lá do pronome do caso oblíquo, né? Que são vários, né? Vários pronomes. Esse tipo de pronome, né? Ele é um pouquinho complicado para você compreender, porque vocês estão no 5º ano. Aí vocês vão ter que saber coisas que não são da série de vocês para vocês compreenderem. Eu vou tentar falar de uma forma mais fácil possível. O pronome do caso reto, ele tem a função de sujeito, então ele vem no início da frase, tá certo? O pronome do caso oblíquo, ele tem função aqui, ó, de complemento, né, ó. Como a colega falou antes aqui, acho que foi Vitória. Então, o complemento, geralmente, ele vai vir próximo a quem? Ao verbo, tá certo? Então, tudo que vem próximo ao verbo, pode vir antes do verbo, ou pode vir depois do verbo, né? Eu posso classificá-lo como complemento, quando ele não é pronome do caso reto, viu? Quando ele é pronome do caso oblíquo, nós podemos classificá-lo dessa forma. Então, você, para identificar um pronome do caso oblíquo, você tem que ir diretamente a quem? Ao verbo. Então, se você encontrar o verbo e próximo ao verbo, você encontrar uma palavrinha, né, que seja um pronome do caso oblíquo, você pode identificar ele como pessoa do discurso. Pode até não... tipo o, a, né, lhe, se, consigo. Tem a tabela, né? Me comigo, te contigo, o, a, lhe, se consigo. Tem a tabela que eu vou mostrar para vocês. Então, a função do pronome do caso oblíquo é a função de completar o verbo. Então, se você vê o verbo e próximo ao verbo, ou antes, ou depois, vier esta palavrinha, né, porque geralmente é uma palavra pequena, né, podemos classificá-la, se tiver aqui fazendo parte dessa tabela, como pronome do caso oblíquo. Aqui a tabela, ó, né, ó. Se eu me referir à primeira pessoa do singular, eu posso utilizar mim comigo, me comigo, né? Se for a segunda, te contigo. Terceira, se, o, a, lhe, se consigo, ele ou ela. E assim por diante, né? Então, vocês vão ter que aprender esta tabela aqui, mas geralmente cai esses daqui, ó. Esses daqui. Tanto no singular como no plural. Caem a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Nós iremos ver elas próximas ao verbo. Você pode encontrar elas antes ou após do verbo, tá certo? Mas você tem que lembrar também, né, como a gente está falando que o pronome do caso oblíquo, né, eu vou colocar aqui oblíquo, o O, ele vai vir próximo a quem? Ao verbo, né? Aí você tem que relembrar o quê? De artigo, né? O artigo, pessoal, ele vem próximo a quem? Ao substantivo. Ele vem próximo ao substantivo, né? Para você não confundir o pronome do caso oblíquo, né, com o artigo, você tem que lembrar que o artigo ele vem próximo ao substantivo, né? Ó. Então, o rapaz, um momento, Arthur, né? Sim. Um momento aqui, ó. O rapaz, ó. Então, aqui é substantivo, né? Só vai existir artigo se tiver substantivo. Então, o rapaz. Então, está próximo ao substantivo, né? Está determinando o substantivo. Mas se você encontrar essa situação aqui, ó. Eu... Como é ruim escrever assim. O amei. Se cair uma questão dessa aqui na prova, ó. Eu amei. Eita, o I ficou feio. A senhora sabe quando vai sair o edital? Não tem, não sei. Sinceramente, eu pensava que ia sair em setembro. Mas acredito que esse mês saia, daqui pro final do mês. Tá certo? Então, aqui, ó. Oi? O simulado sai hoje, o resultado do
Eu já enviei o resultado para quem é online, viu? Agora, para quem é presencial, eu não enviei ainda não, vou enviar hoje à tarde. Como eu fiz online, vai contar que eu fiz presencial, né? Não, você fez online, contou como online. Eu já enviei o resultado já, viu? Eu enviei as... Oi. Eu não recebi pelo e-mail. Não, pois quando for à tarde eu envio, tá certo? Claro. Tá. Então vamos para cá, ó. Vamos se concentrar aqui. Então, ó, artigo ele vai acompanhar o substantivo. Então ele vai determinar ou indeterminar. O pronome do caso oblíquo, ele vai completar o verbo, o sentido do verbo, né? O complemento do verbo. Então, eu o amei. O verbo aqui é amar, né, ó. Então, próximo ao verbo amar, eu encontrei o o, né? Para você não confundir o o como artigo, né? Como é que eu não vou confundir o o com artigo? A questão da definição mesmo. Próximo ao o aqui, tem o quê? Colocar o verbo no infinitivo. Eu observo aqui, o o, ele está acompanhando quem? O verbo. Tem algum substantivo nessa frase? Não tem, né? Então, quando você conseguir diferenciar, né, esse tipo de situação, você já tem aprendido bastante coisa, né? Para você saber diferenciar um artigo de um pronome do caso oblíquo, é só você saber que um ele vai determinar o substantivo e outro vai acompanhar o verbo. Agora você tem que lembrar o que é verbo e lembrar o que é um substantivo, né? Para você não confundir, né? Como vocês estavam confundindo o verbo com o substantivo no início, né? Pode falar. Mas quando for preposição? Quando for preposição, Sim, porque na prova também tava tipo, identifique qual a classe gramatical do A. Aí tinha pronome, artigo e preposição. Aí eu não sabia como usar. certo? A preposição, eu não acredito que não vá, é porque não cai a preposição, tá certo? Não cai. A preposição, pessoal, ela tem a função de ligar um termo a outro termo. Então, apenas a função dela é esta. Ela vai ligar uma palavra a outra. Pode ser classes gramaticais diferentes, tá certo? Como eu sei que o artigo, ele vai determinar o substantivo, então eu vou ter mais facilidade como? Ver se ele está determinando mesmo, né? Ver se ele está definindo ou indefinindo. Agora, se for uma preposição, a única função dela vai ser ligar uma palavra a outra. Exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui. Com a preposição a. Não tem nenhum em mente. Deixa eu ver. Eu devia ter pegado simulado, né? Para olhar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Fechei. Horrível a letra. Teve muitas pessoas que erraram no simulado presencial. Não. Fechei a porta. Ó. A porta. Geralmente, o artigo, ele vai vir no início da oração, né? Ó. Aqui tem duas classes gramaticais diferentes. Fechei, tem que ter a crase. Fechei a porta. Fechei é um verbo. A porta é um substantivo, né? Ó. Isso aqui, quando vocês forem, eu não sei se vocês estudaram no colégio ainda a preposição, vocês vão entender que eu posso pegar uma preposição mais um artigo, posso unir os dois, né? E formar a crase, né? E formar a crase, né? Mas como é que eu vou saber se ele é preposição ou se ele é artigo? Ele vai ser os dois ao mesmo tempo, né? Tanto preposição como artigo. Por quê? Porque é a união de um artigo mais uma preposição. Então, você tem que fazer a combinação, né? Unir para formar outra palavra, né? Então, vocês teriam que estudar a preposição detalhadamente para saber diferenciar se é artigo ou preposição. No nosso caso, nós não estudaremos preposição, porque não cai em nenhum dos editais, nenhum dos 3 últimos editais caiu preposição, porque não é uma classe gramatical tão complicada.
Tá certo? Então você tem que apenas se ligar, né, com relação à função do artigo mesmo. Eu só vou saber que é artigo se ele vier acompanhado de um substantivo, né? E tem que vir antes do substantivo, né? Eu vou saber que é um pronome do caso oblíquo se o o, a, o li, o si vier antes ou pode vir depois do verbo. Então você tem que saber diferenciar as classes gramaticais para você compreender se vai ser artigo, se vai ser pronome do caso oblíquo, se vai ser um numeral também, né? Quando a gente lembra de artigo, a gente lembra do numeral também, que tem o numeral 1, né? Que eu posso confundir com o artigo 1. Então, como é que eu vou saber tudo isso? Interpretando, né? Português é interpretação. Você aprende as regras e depois tenta interpretar de acordo com aquele contexto. Aleatório assim do nada, você pode ter dificuldade. Então, quando vem um texto, facilita a sua resposta. E não tenha preguiça de voltar ao texto não, né? Porque para você passar, você depende daquele texto, né? Então não tenha preguiça, demore um tempinho. Oi? Oi? Você lê o texto, mas você vai entender. Pois é, quanto mais você lê o texto, você vai entender. No primeiro momento você pode até se assustar, não entender nada, né? Porque não veio um enunciado, né? Porque veio direto logo o texto. Como veio no anterior, quem veio o presencial, né? Veio diretamente o texto, né? E também quem fez online. Foi o texto diretamente, depois é que veio a pergunta. Como é que eu consegui identificar? Com paciência e leitura, né? Porque português é um conjunto, interpretação de texto e gramática. Se você não conseguir unir os dois, só pensar na regra, você não vai conseguir ter facilidade, né, com relação às suas respostas, tá certo? Então, continuando aqui, né, a questão dos pronomes oblíquos. Ele é dividido em dois tipos, tônicos e átonos, né? O que é uma coisa tônica e o que é uma coisa átona? Não sabem o que é tônico e o que é átono? Eu ainda não estudei. Gente, Eu acho Tônico só é a tônico. palavra mais forte da frase. Estudei, só que eu esqueci como se dá a situação das palavras mais fortes. tônico é o som forte, né? Forte. Então, o som forte é aquele som tônico, né? O som tônico é o som forte. Então, na tabela aqui, ó, dos pronomes do caso oblíquo, você observa que tem dividido em tônico e átono, né? Ó. O átono é aquelas palavrinhas simples, ó, o mi, o ti, o si, o alhe, né? Nus, vus, são palavras pequenas e que tem o som fraco, né? Diferente dos outros aqui, ó, desculpem, os átonos têm um som fraco, os tônicos têm um som forte, né? Ó, quando você pronuncia, né? Ó, mim comigo, ti contigo, então é a questão do som mesmo, da sonoridade. Você tem que lembrar de ortografia, né? Para entender. Quando você volta para a ortografia, você lembra o que é tônico e lembra o que é átono, né? Átono é o som fraco e tônico é o som forte, tá certo? Então você tem que relembrar a ortografia independente da classe gramatical que você estuda. Então sempre você tem que saber que o átono é o som fraco e que o tônico é o som forte, tá certo? Então, ó, esse livro foi dedicado à voz, né? Ó, à voz. Então você observa aqui que o pronome, né, está próximo a quem? Ao verbo dedicado, né? Ó. Então está próximo ao verbo. Pode vir antes, pode vir depois, né? Então os pronomes que vêm próximo ao verbo, eles são oblíquos, né? Como é que eu vou saber que ele é tônico ou átono? Sem olhar na tabela. Quando você pronuncia o som dele, né? Não precisa nem decorar a tabela, é o som. Se tiver um som forte, se você falar e tiver o som forte,
ele é tônico, né? Ó, os alunos vieram até mim, né? Então essa palavra que foi pronunciada, ela não dependeu de outra palavra para ter um som forte, né? Então, ó, eles falaram muito bem de nós, né? Então, sempre que vier após o verbo e tiver o som forte, eu posso classificá-lo como tônico, né? Porque eles possuem o som forte. E porque aqui, ó, vós, né, e nós, eles estão funcionando como pronome oblíquo. Se eu sei que vós e nós é pronome do caso reto. Sabem responder essa? Ó, o pronome do caso reto é porque ele é um complemento, né? Porque ele está após o verbo, ó. Então, tudo que está após o verbo é complemento. E o pronome do caso reto, ele tem que vir aonde? Tem que vir antes do verbo. Então, todo pronome, eu, tu, ele, nós, vós, ele, se vier antes do verbo, ele é pronome do caso reto. Os pronomes que vêm após, né? O verbo, ele vai ser um complemento, consequentemente, né? Então, já facilita você. Então, após o verbo, sempre vai ser oblíquo. Se vier no início com função de sujeito, vai ser o quê? Pronome do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Tá certo? Aí tem que ter atenção aqui, ó, que a gente vê muito nas redes sociais, né? As pessoas falando mim, né? No lugar de me, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vale ressaltar que a preposição com sempre se junta com pronomes formando uma palavra só, né? Quando você une uma preposição com um pronome, você consegue transformar em outra palavra. Então, comim, eu posso falar comigo. Conti, contigo. Né? Consi, consigo, tanto no singular como para o plural. Conós, conosco, né? Com vós, convosco. Então, a união do com mais o pronome, eu consegui formar um pronome do caso oblíquo, né? Tônico, né? Porque ele tem um som forte. Aqui é só uma observação, tá certo? E os pronomes átonos, né? Que eles possuem um som fraco. Então, eles podem acompanhar o verbo, pode vir antes do verbo ou depois do verbo. Sempre com função de completar o sentido do verbo, tá certo? Ó, a plateia me ouviu cantar. Então, o verbo aqui é ouviu, tá certo? Então, o me está completando o sentido de ouviu, né? E eu sei que é um pronome do caso do oblíquo, né? Então, muita gente veio nos prestigiar. Veio é o verbo, né? Nos está referindo-se ao verbo veio, né? Ó, nós lhe damos boas-vindas, né? Ó, damos é o verbo.